Boa noite. Nós hoje concluímos o estudo dos temas consonânticos da terceira declinação. E o tema a ser considerado neste vídeo é o tema na sibilante sigma. Essa tabela mostra o conjunto de temas consonânticos da terceira declinação. Os temas marcados em azul já foram vistos em vídeos anteriores. São os temas em labiais e guturais, os temas em dentais, os temas em líquidas, os temas na nasal, nu, e neste vídeo serão abordados os temas na sibilante sigma. Os temas em sibilante subdividem-se em vários subtipos, e nós abordaremos um a um esses subtipos. Antes de abordarmos cada um dos subtipos dos temas em sibilante, vamos fazer duas observações preliminares relevantes para a declinação dos temas em sibilante. Primeira observação: uma das características da língua grega é a queda do sigma intervocálico. Se nós tivermos uma vogal, um sigma e uma vogal, o sigma normalmente cai e o resultado serão duas vogais contíguas em sílabas separadas. Em latim há um fenômeno semelhante, em que não há a queda do S, mas sim a transformação do S intervocálico em R. E esse fenômeno em latim chama-se rotacismo. Então, com a queda do sigma intervocálico, nós teremos como resultado duas vogais contíguas em sílabas separadas, e esse fenômeno é chamado de hiato. Uma segunda observação: é uma das características do dialeto ático a contração de vogais contíguas em sílabas separadas, de modo que o resultado seja ou uma vogal longa ou um ditongo. Então, vogais contíguas em sílabas separadas são contraídas, gerando ou uma vogal longa ou um ditongo. Os temas abordados neste vídeo terminam em sibilante, na sibilante sigma. Portanto, quando a terminação acrescida a esse tema começa por uma vogal, haverá queda do sigma e a consequente contração das vogais contíguas, ou em uma vogal longa ou em um ditongo. Vamos agora abordar o primeiro subtipo. Trata-se de temas neutros em as, em alfa sigma. As palavras desses temas possuem muitas vezes um duplo tema, tema em sigma e tema em dental tal. Frequentemente, os temas em sigma são usados para o nominativo, vocativo e acusativo do singular, e os temas em tal para outros casos. Essa regra não vale 100%. Os demais casos, que não nominativo, vocativo e acusativo do singular, podem também ser declinados a partir do tema em sibilante. O que ocorrerá na declinação desses temas é o fato de a sibilante cair caso a terminação comece por uma vogal. E as duas vogais contíguas, o alfa do tema e a vogal da terminação, contraem-se. No caso do dativo plural, que tem a terminação si, os dois sigmas, o sigma do tema e o sigma da terminação, reduzem-se a um único. São os seguintes os substantivos que pertencem a esse tema. Keras, que pode ter uma variante em dental, kerat, significa chifre ou ala de exército. Kreas, que também tem um tema variante em dental, significa carne. Geras, com epsilon, que também tem uma variante em dental, significa dádiva. Geras,
em eta, com variante indental, significa velhice. Teras, também com variante indental, significa prodígio. Knefas, também com variante indental, significa treva ou crepúsculo. Selas, significa luz. Depas, vaso, taça. Bretas, é uma estátua de madeira. Peras, limite. Vamos ver a declinação desses temas. O nominativo, vocativo e acusativo do singular mantém o tema puro em as, termina em as, terminação do próprio tema. O genitivo tem terminação os, terminação usual da terceira declinação, mas o sigma, ele cai, o sigma intervocálico entre o alfa do tema e o omicron da terminação genitivo. Então o sigma cai e o alfa e o omicron são contraídos em ômega. Dativo singular, acresce-se a terminação iota, terminação usual do dativo. O sigma cai, o alfa e o iota contraem-se em um ditongo, ai. E nesse caso há uma discussão, porque segundo alguns gramáticos antigos, o alfa aqui se tornaria longo e o iota, então, nesse caso, seria subscrito. Essa forma em que o alfa é longo e o iota se subscreve não é a forma esperável e possivelmente foi um equívoco dos gramáticos antigos que confundiram esse tema em as da terceira declinação com temas da primeira declinação. Então, resumindo, dativo singular, há duas possibilidades: ai com alfa breve e iota, e a com alfa longo e iota subscrito. A forma esperável é a primeira. A segunda deve-se possivelmente a um equívoco dos gramáticos antigos ao descreverem a língua grega. Quanto ao plural, os três casos iguais do neutro, nominativo, vocativo e acusativo, são em alfa longo, que resulta da contração entre o alfa do tema e o alfa da terminação. O genitivo é em on, ômega, nu, e esse on é o resultado da contração do alfa com o ômega da terminação. O dativo assi, os dois sigmas reduzem-se a um único. O dual possui nominativo, vocativo e acusativo em a longo, que é o resultado da contração do alfa do tema com o epsilon da terminação. E o genitivo e o dativo é em on com iota subscrito, que é o resultado da contração do alfa com a terminação oin. Vamos considerar como exemplo desse tema, desse subtipo, o substantivo geras, que significa dádiva. Então, nominativo, vocativo e acusativo do singular é o tema puro, sem nenhuma terminação. Geras, geras, geras. Genitivo singular, geros. Esse ômega deve-se à contração do alfa com o omicron, uma contração que se dá após a queda do sigma. Dativo, gerai. O ditongo ai deve-se também à contração do alfa com iota após a queda do sigma. Plural, nominativo, vocativo e acusativo, gera em alfa longo, e o alfa longo deve-se à contração do alfa do tema com o alfa da terminação após a queda do sigma. Genitivo plural, geron. O ômega deve-se também à contração do alfa do tema com o ômega da terminação. Dativo plural,
gera-se, com a redução dos dois sigmas a um único. Dual, nominativo, vocativo e acusativo, gera em alfa longo, e o alfa longo deve-se à contração do alfa do tema com o epsilon da terminação. Genitivo e dativo do dual, geron, e o ômega com iota subscrito deve-se à contração do alfa com a terminação oin. Passemos agora a um segundo subtipo dos temas em sibilante. Trata-se de temas neutros em S, epsilon, sigma, com apofonia de S para os, de epsilon sigma para omicron sigma. A forma os é utilizada para o nominativo, vocativo e acusativo do singular. Todos os demais casos utilizam a forma em es. O nominativo, vocativo e acusativo do singular terá o tema puro em os. Nos demais casos em que a terminação comece por vogal, o sigma final do tema cai e há a consequente contração da vogal do tema com a vogal da terminação. O dativo plural tem a terminação si e, nesse caso, os dois sigmas reduzem-se a um único. Exemplos de palavras deste tema: genos, que tem o tema em genes, com apofonia para genos, significa nascimento, origem, gênero. Telos, que tem o tema em teles, com apofonia para telos, significa término, fim. Vamos ver as contrações desse subtipo. O nominativo, vocativo e acusativo do singular tem o tema puro, portanto não tem terminação nenhuma, não há contração. No genitivo, a terminação é os, e o genitivo, como os demais casos que não o nominativo, vocativo e acusativo do singular, utiliza a forma S do tema, epsilon sigma. Acrescenta-se então a terminação os, marca de genitivo da terceira declinação, o sigma cai e o epsilon contrai-se com o omicron, e como resultado nós temos o ditongo U, omicron y. Então, o genitivo singular terá a terminação us. Dativo singular tem a terminação ei. A marca do dativo singular é um iota. O iota acrescido ao tema produz a queda da sibilante intervocálica e o resultado é o ditongo ei. O nominativo, vocativo e acusativo do plural terá terminação em eta, e esse eta é resultado da contração do epsilon do tema com o alfa breve da terminação. O genitivo plural terá terminação on, e esse on é resultado da contração do epsilon do tema com o on da terminação. O dativo plural é em S, a terminação do dativo plural é si, os dois sigmas contíguos reduzem-se a um único. Nominativo, vocativo e acusativo do dual é em ei. Esse ei é o resultado da contração do epsilon do tema com o epsilon da terminação, que contraem-se após a queda do sigma. Genitivo e dativo do dual, oin, e o oin também é o resultado da contração do epsilon do tema com o oin da terminação. Vamos ver um exemplo. Declinação da palavra genos, que significa raça, gênero, origem,
enfim. Nominativo, vocativo e acusativo do singular é o tema puro com a marca temática omicron. Em todos os demais casos, a marca temática será epsilon. Então, nós vemos aqui que genos tem duas marcas temáticas, genos e genes. Genos é usado para o nominativo, vocativo e acusativo do singular, genes para os demais casos. Então, nominativo, vocativo e acusativo do singular, marca temática os, com tema puro, portanto, sem qualquer acréscimo de terminação. Genos, genos, genos. Genitivo singular, genus. Esse U final é a contração do epsilon do tema com omicron da terminação. Dativo singular, genei. Esse ditongo ei é a contração do epsilon do tema com o iota da terminação, que contraem-se após a queda do sigma. Plural, gene, 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 e esse eta é resultado da contração do epsilon do tema com o alfa da terminação de neutro plural. Genitivo plural, genon, resultado da contração do epsilon do tema com o on da terminação. O acento é circunflexo porque, antes da contração, o acento caía na primeira sílaba contrata. Dativo plural, genesi. Os dois sigmas são abreviados em um único. Dual, nominativo, vocativo e acusativo, genei. O ditongo ei é resultado da contração do epsilon do tema com o epsilon da terminação. E genitivo e dativo do dual, genoin. O oin é resultado da contração do epsilon do tema com a terminação oin. O acento é circunflexo porque, antes da contração, o acento caía sobre a primeira sílaba contrata. Nós temos de ter cuidado para não confundir o masculino e feminino da segunda declinação com o neutro insibilante da terceira declinação. O nominativo singular desses dois tipos de substantivos pode nos levar a alguma confusão. Pode nos levar a confundir os dois tipos de declinação. Exemplos do masculino e feminino da segunda declinação no nominativo singular: honomos, lei, hippos, cavalo, quepos, jardim, rodos, caminho, drossos, orvalho. Em todos esses casos, o sigma é uma terminação, ele não faz parte do tema. O tema termina no omicron, no O breve. Exemplos de neutros em sibilante da terceira declinação: to epos, palavra, to pathos, paixão, to ethos, caráter, to stenos, força. Nesse caso, o sigma faz parte do tema, ele não é uma terminação. O tema vai até o sigma. Como nós podemos distinguir uma palavra da outra? Olhando no dicionário. Se nós formos procurar a palavra no dicionário, vamos encontrar, no caso de nomos, nomos, vírgula, a marca do genitivo, que é u, que é uma marca de genitivo de segunda declinação. Depois o artigo para indicar o gênero, ro, que indica que é masculino, e o significado, lei. Se nós formos procurar a palavra epos, encontraremos a marca do genitivo em us, que é uma marca de genitivo de terceira declinação. É a contração do e do tema
com os de terminação. Em seguida, nós teremos o artigo para indicar o gênero to, que indica que a palavra é neutra. E, enfim, o significado, epos, significa palavra. Um exemplo de duas palavras que têm no nominativo singular aparentemente a mesma forma e, no entanto, uma pertence à terceira declinação neutra e a outra pertence à segunda declinação masculina. Trata-se das palavras elenchos, da terceira declinação, significando objeto de vergonha, de reprovação, e elenchos, da segunda declinação, significando prova, refutação. Temos aqui um exemplo da declinação do singular de uma palavra masculina da segunda declinação, nomos, para que se compare com a palavra neutra da terceira declinação, epos. Então, nominativo nomos, epos, vocativo nome, epos, acusativo nomon, epos, genitivo nomo, epus, dativo nomo, epei. Então, nós temos de ter claro quando nós encontrarmos um nominativo singular em os, pode ser que essa palavra pertença à segunda declinação ou à terceira declinação. E o dicionário nos indica, através do genitivo, se a palavra é de segunda ou de terceira declinação, e se a palavra é masculina ou feminina, se for de segunda declinação, ou se é neutra, no caso de terceira declinação. Antes de passarmos ao próximo subtipo, faremos uma observação prévia. Há um tipo de adjetivo em grego cujo tema é em S, epsilon, sigma. Portanto, é um adjetivo em sibilante. Adjetivos desse tipo possuem, no nominativo singular, a mesma forma para o masculino e o feminino, que consiste no tema alongado, e uma forma diferente para o neutro, que consiste no tema puro. Eles são chamados de biformes por possuírem duas formas diferentes no nominativo singular, uma para os masculinos e femininos, outra para os neutros. Um exemplo desse tipo de adjetivo é aletheis. Nós vemos aqui aletheis no masculino com tema alongado, aletheis no feminino com tema alongado, a mesma forma do masculino, e aletheis no neutro com tema puro. O tema é aletheis com epsilon. Aletheis significa verdadeiro. O subtipo de substantivos considerado nessa seção, na seção 1.5.3, consiste em nominalizações da forma masculina desses adjetivos. E no caso do pseudo-substantivo feminino trieres, que significa trireme, de 3 remos, trata-se, na verdade, do próprio adjetivo sendo declinado na sua forma feminina, que de resto coincide com a forma masculina, sendo declinado e tendo implícito a palavra, o substantivo naus, que significa navio. Passemos agora, então, à consideração do próprio subtipo. Passamos agora, então, ao terceiro subtipo. Trata-se de substantivos próprios, masculinos, em es. São, em geral, compostos de genes, crates, menes, fanes, stenes. É importante observar que o acusativo singular desses substantivos possui duas possibilidades. Ou bem, nós temos um e, um eta, ou bem um en, um eta nu. Essa segunda possibilidade deve-se a uma analogia com os masculinos da primeira declinação. Os substantivos paroxítonos desse subtipo
terão no vocativo singular o recuo do acento. Por exemplo, Sócrates no nominativo, Sócrates no vocativo. Esses nomes próprios são, na verdade, adjetivos em es substantivados, conforme mostramos anteriormente. Contrações. O nominativo ele possui o tema alongado, então de epsilon sigma passa-se a eta sigma. O vocativo é o tema puro, sem qualquer terminação. E caso o substantivo seja paroxítono no nominativo, ele será proparoxítono no vocativo. Acusativo singular. Acrescenta-se o alfa, marca de acusativo singular de terceira declinação. O sigma cai e há a contração do epsilon com o alfa em eta, ou então usa-se, por analogia, o acusativo singular dos masculinos em eta da primeira declinação. O genitivo singular em us. Esse us resulta do acréscimo do os ao tema es, a queda do sigma e consequente contração do epsilon com ômicron, tendo como resultado u. O dativo singular é em ei, acrescenta-se o iota, marca do dativo singular da terceira declinação, o sigma cai e o hiato epsilon iota transforma-se em um ditongo ei. Exemplos. Sócrates, o tema é Sócrates com epsilon, nominativo singular alongado, o epsilon torna-se eta, vocativo singular Sócrates, tema puro com o recuo do acento, acusativo Sócrate, esse eta deve-se à contração do epsilon do tema com o alfa da terminação, o sigma caiu, o sigma intervocálico caiu. Poderíamos ter também Sócraten, por analogia aos masculinos da primeira declinação. Genitivo singular Sócratus. O ditongo u é o resultado da contração do epsilon com ômicron, epsilon pertencente ao tema e ômicron pertencente à terminação. Dativo singular Sócratei. Esse ei é o resultado da contração em ditongo do hiato ei. Não há plural nem dual por se tratar de um nome próprio. Outro exemplo, Demosthenes, tema Demosthenes com epsilon, nominativo singular alongado, o epsilon transforma-se em eta, Demosthenes, vocativo singular, tema puro, com recuo do acento, Demóstenes, acusativo singular, Demosthene, contração do epsilon com alfa, resulta em eta. Poderíamos também ter um acusativo singular analógico aos masculinos em eta de primeira declinação. Nesse caso, teríamos Demosthenen, com nu final. Genitivo singular, Demosthenos. O u é o resultado da contração do epsilon com ômicron. E dativo singular, Demosthenei. O ei é resultado da contração das duas vogais que estavam em hiato, o epsilon e o iota, em um ditongo. Vamos ver agora a declinação de um pseudo-substantivo trieres, que significa trireme, uma embarcação em que os remos eram dispostos em grupos de 3,
situados em alturas diferentes. Eu digo pseudo-substantivo porque, na verdade, trieres é um adjetivo tendo a palavra naus, navio, nave, implícita. É uma palavra que é declinada como um feminino porque naus é um substantivo feminino. O tema é trieres com epsilon. Então, trata-se de um tema em sibilante com epsilon sigma. E o que nós vamos ver, na verdade, é a declinação do feminino de um adjetivo em sibilante de tema em epsilon sigma. Nominativo singular. Tema alongado, trieres. Vocativo singular. Tema puro, trieres. Acusativo singular, triere. A contração do epsilon do tema com o alfa da terminação, contração que é feita após a queda do sigma intervocálico. Genitivo singular, trieros, também a contração do epsilon do tema com o omicron da terminação, contração essa que se dá após a queda do sigma intervocálico. Dativo, trierei, o ditongo ei é resultado da contração do hiato ei. Plural, triereis, o ditongo ei é resultado da contração do epsilon do tema com o epsilon da terminação. Vocativo igual ao nominativo, no caso do plural, triereis. O acusativo plural dos adjetivos de tema em es, em epsilon sigma, é idêntico ao nominativo. É formado por analogia ao nominativo. Portanto, triereis. Genitivo, trieron. Esse ômega aqui é uma contração do epsilon com ômega de terminação. O acento é irregular. Nós deveríamos ter, pela regra, um acento circunflexo sobre o ômega, já que a primeira das duas sílabas contraídas era acentuada antes da contração. No entanto, o acento se mantém no eta por analogia às outras formas. Dativo plural, trierese, acréscimo da terminação si ao tema trieres e a redução dos dois sigmas a um único. Dual, trierei. Ei é a contração do epsilon do tema com o epsilon da terminação. Trierei, trierei. Genitivo e dativo do dual, trieroin. De novo, o acento é irregular. O acento esperável seria um acento circunflexo sobre o último ditongo, sobre o iota do último ditongo, já que antes da contração, a primeira sílaba que se contraiu é acentuada, tem acento agudo. Esse é um modelo de uma trireme. Nós podemos ver aqui os 3 remos na mesma posição, em alturas diferentes. E esse outro desenho nos mostra um corte da embarcação com os 3 remos posicionados em alturas diferentes. Uma observação sobre os substantivos masculinos em sibilante com tema em epsilon sigma. O nominativo singular é muito parecido com o nominativo singular dos masculinos em eta da primeira declinação. Se nós comparamos a palavra Peleides com a palavra Sócrates, nós podemos ver que ambas terminam em eta sigma no nominativo singular. No entanto, trata-se de palavras
que são declinadas de modo totalmente diferente. Em primeiro lugar, no caso dos masculinos de primeira declinação em eta, o sigma ele é uma terminação, ele não pertence ao tema da palavra. Já nos masculinos em sibilante da terceira declinação, o sigma faz parte do tema, ele pertence ao tema da palavra. Além disso, as palavras terão declinações totalmente diferentes. Vamos ver alguns exemplos de masculinos da primeira declinação. Peleides é o filho de Peleus, isto é, Aquiles. Hades. Reparem que o iota não é pronunciado. Apesar de ele estar adscrito, ele só está adscrito porque o alfa é maiúsculo. Se o alfa fosse minúsculo, ele seria subscrito. Atreides, Atrida, filho de Atreu, isto é, Agamemnon e Menelau. Alcibiades, Alcibíades. Chryses, Crises, sacerdote de Apolo. Tiestes, filho de Pélope e Hipodâmia. Oreste. Todos esses substantivos masculinos pertencem à primeira declinação. Eles têm o genitivo singular em U, omicron, y. Agora vamos ver alguns exemplos de masculinos em sibilante da terceira declinação. Sócrates, Dicaiogenes, Dicaiogenes, era um poeta. Ele é citado por Aristóteles na Poética. Não se sabe direito quem ele era. Diógenes, Demóstenes, Cleomenes. Cleomenes é o nome de vários reis de Esparta. Vamos ver agora a declinação de uma palavra masculina em eta da primeira declinação e a declinação de uma palavra masculina em sibilante da terceira declinação. Nominativo singular. Alcibiades, Sócrates. O sigma em Alcibiades é marca de terminação de nominativo singular. O sigma em Sócrates faz parte do tema. O que indica o nominativo singular em Sócrates é o alongamento do tema, de epsilon passando a eta. O vocativo. Alcibiade, sem o sigma, já que o sigma é marca do nominativo e não do vocativo. Sócrates, um tema puro, o sigma faz parte do tema. Acusativo. Alcibiadem, o nu é a marca do acusativo. Sócrate, esse eta é uma contração do epsilon do tema com o alfa marca de acusativo. Genitivo. Alcibiado, esse U do genitivo dos masculinos de primeira declinação é analógico aos temas de segunda declinação. Sócratos, esse us é a contração do epsilon do tema com o omicron sigma da terminação. Dativo. Alcibiade, eta com iota subscrito, marca de dativo dos temas em epsilon da primeira declinação. Socrate, esse ei final é a contração do epsilon do tema com o iota de terminação. Então, não podemos confundir o masculino em eta da primeira declinação com o masculino em sibilante da terceira declinação.
Há também um subtipo em omicron sigma de palavras femininas. Só há 2 substantivos femininos em omicron sigma. E eles são declinados apenas no singular. Os substantivos são aidós, que significa pudor, vergonha, e eos, que significa aurora. No dialeto ático, a palavra para aurora é eos, e essa palavra segue não a terceira declinação, mas a 2ª declinação ática. Vamos ver então a declinação desses 2 substantivos. O nominativo singular é alongado, tem o tema alongado. O tema é alongado de omicron para ômega. O vocativo é idêntico ao nominativo singular. O acusativo é em ômega, que é a contração do omicron do tema com o alfa de terminação. A contração se dá após a queda da sibilante, a queda do sigma. O genitivo é em us. O genitivo também é uma forma contrata, é a contração entre o omicron do tema com o omicron da terminação, após a queda do sigma. E o dativo é em oi, é a contração do omicron do tema com o iota de terminação. Um exemplo da declinação desse subtipo de substantivo, a palavra aidós, que significa vergonha, pudor. Nominativo singular aidós, com o tema alongado, de omicron para ômega. Vocativo idêntico ao nominativo, aidós. Acusativo aidô, contração do omicron do tema com o alfa de terminação. Genitivo aidus, contração do omicron do tema com omicron de terminação. Dativo aidói, contração do omicron do tema com iota de terminação. Como foi dito, não há nem plural nem dual das palavras desse subtipo. Há ainda um masculino em us, y sigma, que é a palavra mus, que significa camundongo, mas esse tema acaba se confundindo com os temas vocálicos em y, como se o sigma não fizesse parte do tema. E uma última observação: há vários substantivos cujo tema original era em ômega sigma. No entanto, esses substantivos foram refeitos de acordo com a declinação em dental. Exemplos: fos, fotós, significa homem. É uma palavra usada em Homero, mas não em ático. Fos, fotós, significa luz. Hros, hrotós, pele. Gelos, gelotos, riso. Eros, érotos, amor. Todas essas palavras tinham originalmente tema em sibilante, tema em ômega sigma, mas com exceção do nominativo singular e do vocativo singular, que é idêntico ao nominativo singular, as demais formas passaram a ter tema em dental. Com isso, nós concluímos a apresentação não apenas dos temas em sibilante, mas também dos temas consonânticos em geral. O próximo vídeo abordará temas da terceira declinação em vogais.